Guardar mais um pouquinho pro Fernando entrar aqui. Já entrou. Voltamos. Agora sim. Rapaz, Agora a vai. tecnologia às vezes nos atrapalha. Agora vai. Desculpa, meu amigo. Hein? Acho que agora vai de vez. Agora É, vai. Jorge entrou aqui. Vai fluir agora. rapaz, esse homem aí, ele cospe fogo quando fala. É uma lenda viva. Juninho é demais, cara. Gente boa, cara. Eu gosto, amo essa família Acho aí, entendeu? engraçado, acho engraçado você chamar ele de Juninho. É costume, cara. É porque o Luiz chama ele de Juninho, e te chama ele de Juninho, a Edilane chama ele de Juninho, aí todo mundo chama ele de Juninho lá na família, eu costume. Mas, mano, então, essa live eu vou botar no YouTube, depois vou botar, te mandar os links, né? Que as Ah, pessoas beleza. assistem mais no YouTube do que na live em si, mas é, É. tem sido muito bom, tem sido muito benção. E, cara, hoje eu vi uma. Senhor, manda poder. Cara, hoje eu vi muito. Hoje, na verdade, hoje e ontem, eu ouvi muito a tua canção lá. Eu queria pedir pra você até, se puder, tocar ela. Cara, ela é muito boa, cara. Hoje eu vi muito, botei repetidas vezes. E é muito atual, né? É muito porque Deus está fazendo hoje, né, cara? Amém. Vamos lá. Deus está pondo em ordem toda a terra e os seus. Ele está pondo abaixo todo o movimento do eu. Ele está confundindo todo o plano fora dos céus. Ele está alinhando os corações ao seu papel. Ele está toda a terra em seus. Ele está pondo abaixo todo o movimento do eu. Ele está confundindo todo o plano fora dos céus. Ele está alinhando ao seu papel. Jesus está no templo, revirando as mesas, pondo ordem na casa. Não estranhe, pois tudo está dentro do plano. Está dentro do plano. Jesus está no templo, revirando as mesas, pondo ordem na casa. Não estranhe, pois tudo está dentro do plano. Está dentro do plano. Cara, muito bom, mano. Eu sou músico também, né? Então eu já ouço ela com teclado, com violão, com baixo, com batera. Eu já crio toda uma harmonia na minha É, a cabeça minha para música. dificuldade aqui é, minha dificuldade aqui é conseguir produzir, né? Eu tenho um amigo lá no Maranhão que tocava comigo lá, baterista, ele tem um estúdio em casa, e aí ele que acaba produzindo, né? Só que a minha dificuldade é
conseguir captar aqui de forma, né, Sim, de boa, qualidade, né? né? E mandar para ele, né? Estamos aí fazendo umas engenhocas aqui para ver se dá certo para produzir essa música aí, né? Não, cara, vale a Mas eu pena. também ainda ajustando ela, né? Fiz ela, foi ontem que eu postei, né? Uhum, Estamos a ideia, né? uhum. Mas glória a Deus, assim, eu recebi assim bons testemunhos assim de alguns irmãos que a gente confia assim, né? E fica feliz que cumpre o papel para que a música Papel, acaba desempenhando nesse sentido, né? verdade. Então, mano, vamos lá. Vida pastoral. Tu tá quanto tempo já nesse ministério pastoral aí, esperando já? Cara, ordenado, né? Porque essa mitologia, né? Uhum. Que para muita gente o ministério pastoral tem um tempo de ordenado e tem para muitos, se não para a maioria, pelo menos eu creio dessa forma, O tempo de exercício em si, né? tempo de funcionalidade, né? Sim, Então, assim, funcionando, cara, eu tô desde 2000, mais ou menos, ativamente fazendo alguma coisa, né? sim. Porque a gente considera toda a trajetória, né? Não necessariamente quando você começa a desempenhar uma função específica de liderar pessoas, né? Eu acredito que o ministério é algo que desde do seu começo, de pequenos começos, quando você ainda é de repente jovem, adolescente e tal. Uhum. Então, desde 2000 que eu tô nessa lida, né? Já estamos aí então na música eu tô desde 96, né? Eu, E 24 anos. pois é, comecei bem novo mesmo, com 12, 11, 12 eu já. E assim, com quase pouco mais, menos de um ano praticamente, né, de instrumento, eu fui bem autodidata, né? Uhum. Eu já estava fazendo alguma coisa no ministério, né, de louvor da igreja. Uhum. Então, em 2000 já cantava e tocava na igreja, na época Assembleia de Deus, né? E aquelas coisas pelo menos lá para a banda a minha referência maior é o Nordeste, então lá para a banda de lá aquela coisa do culto de rua, Uhum. de pegar a Ar caixinha de livre, culto ar som, livre. ar livre, cruzada evangelística, Sim. essa coisa toda, né? Aí se apresenta lá dois hinos e dois números e por aí vai, entendeu? Aí estamos aí, cara, dessa época de 2010, 2012 para cá foi que teve uma transição mais forte entre a música e a questão pastoral mesmo, palavra, né? Até 2010, 2012, eu era mais o ministro de louvor que pregava às vezes, Uhum. né? Depois desse período foi que houve essa transição do pregador que começou a louvar, vamos usando essa expressão mais popular, né? Uhum. Então houve esse processo assim de. E aí hoje eu estou numa fase eu não vou dizer assim de resgate, porque eu não perdi, mas eu estou numa fase de reativação dessa parte mais musical, Sim. né? Inclusive compondo, eu acho que são ciclos, né? Uhum. Compondo bastante nessa quarentena aí. Eu ganhei esse Ah, violão do pastor, um amigo lá do Rio, pastor Marlex, e aí botei umas cordas e tudo, e de lá pra cá a gente está compondo alguma coisa aí, de novo, né? pô, legal, cara. E eu tô curioso para ver, mano, as composições. E eu tenho uma. Claro que eu não quero falar de mim, mas é interessante. A gente tem muita similaridade, porque eu comecei também lá atrás na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, né? Minha mãe, a Juninho falou, eu sabia que tinha irmã do coque nessa vida. A Juninho falou disso. E comecei lá também, lá na Assembleia. E também era autodidata, né? Na verdade, eu não era autodidata. Eu comecei a pegar o violão, mas eu era muito ruim. Eu não levava jeito do negócio. Eu não tinha, cara. Eu era muito ruim.
Impressionante, cara. Tem um dia que aí eu fui pro monte, eu ia muito pro monte orar. Muito, muito. Né? Perdi esse costume, depois que eu vim pra cá, mas tô achando, procurando um monte aqui pra subir. E eu ia muito pro monte. E teve um dia que eu no monte, Deus falou comigo que ele ia começar a me ensinar pelo Espírito. Que louco, né, cara? Isso é muito Amém. doido. E, e foi. E Deus abriu meus ouvidos musicais. Aí eu comecei a tirar música de ouvido, sem ter estudado, Olha, nunca ter pego um livro. E eu legal. comecei a pegar música de ouvido. E os acordes, né, os tons, e começou a fluir. Deus já abriu meu ouvido musical, espiritual também para isso. Impressionante. E eu tenho muitas composições também, mas só que tá na caixa, tá guardadinha. Um dia a gente bota para frente. Amém. E na verdade, eu queria te perguntar uma coisa, algo que eu senti perguntar aqui agora. Nessas tuas andanças aí, cara, que já são aí 20 anos, né? Eu creio que você também, assim como eu, você já viu muitos pastores, cara, que não suportaram, né? Eles não Uhum. suportaram a questão da missão, do Sim. ministério. Não estou falando nem cair, mas simplesmente pararam, cara. Largaram mão de tudo, de ministério, porque não, não conseguiram, não conseguiram ir para frente. O que você Uhum. acha dessa galera? Cara, assim, poderia enumerar muita coisa, né? Mas, assim, o que muita gente acaba não entendendo ao longo do caminho é que na caminhada do ministério pastoral, você está lidando com a vida. Esse é um ponto interessante. Por mais óbvio e redundante que pareça dizer, muitos pastores, homens e mulheres que entram no ministério, eles, de alguma forma, seja lá por conta do que ouviram, das palavras proféticas, orações, sonhos, visões, etc., seja lá do que eles, o que os motivou, misticamente falando, a entrar no ministério, eles muitas das vezes entram com uma visão muito romantizada do negócio, né? Aquela Uhum, coisa muito, nossa, Deus vai me usar, Deus vai. Eu até fiz uma live com o Luiz, né? uhum, E eu disse para ele, cara, eu sou, se alguém for jogar nesse sentido, alguns vão dizer que eu sou do time do pessimista, né? Eu costumo dizer que eu sou do time do realista. Então, assim, dito isso, as pessoas não entram no ministério muitas das vezes com uma visão realista da vida, entende? De que ministério pastoral, falando especificamente do pastor, é um ministério de solidão mesmo, é um ministério de pedras, de feridas, de sofrimento, né, de ingratidão. Isso é a vida. Na verdade, não só pastoral, isso faz parte da vida. Quando você expande essa perspectiva para a vida como um todo, você vai ver que a vida é isso. uhum, Não tem muito do que fugir. Né? Se você lutar bastante, correr atrás, estudar e de repente se ser um cara extremamente proativo e essas coisas todas aí, você vence na vida financeiramente e de repente você consegue se estabelecer de maneira um pouco mais, um pouco melhorada comparada à maioria da população. No ministério, a gente esbarra em aspectos da espiritualidade, da questão do serviço. Enumerando aqui sem numerar, as pessoas entram com ideias distorcidas do que é servir, uhum, né? As pessoas entram com ideias distorcidas do que é retribuição e gratidão. Ou as pessoas muitas das vezes entram com outros problemas pessoais e levam isso para o ministério, não lidam com isso, não cuidam com isso. Outra coisa, a pessoa às vezes tem problemas seríssimos de insegurança, de aprender a lidar com a flexibilidade, pessoas de temperamento difícil,
Então, assim, são muitos poréns que a gente poderia enumerar do porquê, de repente, alguém desiste do ministério. Porque às vezes eu vejo assim, ô Beto, eu já vi um cidadão aí que fala para pastores, e às vezes eu vejo os caras batendo muito no povo, entende? Sim, Não, porque o sim. povo é Tá na isso, o moda, povo é né? aquilo, a igreja, as ovelhas e blá blá blá, e blá 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 e tal. E, cara, eu não vejo dessa forma, né? Por exemplo, questão que entra no lance do suicídio, né? As pessoas, o cara se suicidou porque a igreja o sufocou. Não, ele se suicidou porque ele tinha um problema gravíssimo anterior a isso. O suicídio, psicologicamente falando, é o extremo da linha de alguém que vem sofrendo há muito tempo. Sim. Ninguém dorme hoje, acorda amanhã e diz, eu vou me matar. Entendeu? Então, assim, respondendo a tua pergunta, de certa forma, infelizmente, as pessoas, se eu for resumir, eu diria que não poucas vezes, isso é normal também, né? Eu acho que todo mundo que lida com o novo, você vai descobrindo, né? Igual Abraão, Uhum. Gênesis 12, sai da tua casa, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostro. Ministério eu vejo dessa forma. E Deus vai dando suporte. A diferença é que, ao longo desse caminho de Abraão, se a gente puder dar o nome da ministração assim, né? Ao longo desse caminho de Abraão, olha, uma ideia interessante, vamos anotar Bonito depois. aí, bonito. Ao longo desse caminho de Abraão, alguns entendem que ao final do lugar, ao destino que se vai chegar, seja ele qual for, Deus está dando suporte em todo o processo, e aos que entendem ou não enxergam um Deus processual, né? Na maioria das vezes, de diferentes formas, as pessoas não conseguem enxergar esse Deus processual e acabam desistindo ao invés de irem se adaptando, se ajustando. Às vezes não é pastor, às vezes é um líder, às Sim, vezes não é para presidir ministério, é para ser pastor auxiliar, às vezes não é para ser pastor auxiliar, é para ser só um líder de ministério, por aí vai, né? sim. Entendeu? Eu vejo dessa forma, É verdade. entendeu? É um assunto muito vasto, né? É difícil você resumir, né? Mas tem muitas coisas que envolvem, né? E tu falou, é verdade. Lidar com vidas, cara, você só é algo sempre empírico. Nunca é, né, empírico no sentido que você tem que viver para você entender como é que funcionam as coisas. Não adianta, né? Por isso é que o pastoral não tem a ver com o curso, né? Sim, Que é uma outra dificuldade. Não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas aqui você sabe disso. As pessoas ainda têm uma dificuldade de entender a diferença entre o que é nominal e o que é funcional, né? uhum, Então, existe uma associação muito grande daquele que tem o nome, mas que não funciona como. É o que mais tem. Então, o cara faz um curso, igrejas têm os seus cursos específicos para pastores, o sim, que é bom, é interessante, mas o que vai definir para o cidadão, para o homem, para a mulher, se ele é pastor ou não, é o funcionamento. sim, Né? Não somos pastores, apóstolos, profetas, mestres evangelistas, porque nos denominam assim, né? Mas porque nós funcionamos, então, de repentemente, podemos ser chamados de, né, se a gente funciona como. A uhum, maioria das vezes é o inverso, mas biblicamente falando, essa é a regra, né? É sim, funcionar para então ser reconhecido, por assim dizer, né? perfeito. Na verdade, tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui no Stories que é até algo que eu gostaria de desenvolver com você esse assunto, que, deixa eu ver aqui, é isso aqui. Que isso, o cara consegue jogar as paradinhas. O cara é cheio dos Paranauê, né? Descobri há pouco tempo, cara. Eu tô me E nem eu achando sei, eu guru da tô descobrindo tecnologia. agora. Vamos lá. As pessoas confundem
É uma As boa funções. pergunta. É uma boa pergunta, sabe por quê? Diga aí. Eu já, eu já, eu não vou responder, claro, eu vou deixar para você que vai responder, mas durante a minha caminhada aí, né, pastoral também, eu percebi que as pessoas não têm ideia ainda muito do que é pastor, inclusive os pastores. Eu creio que é algo até cultural, né? Uhum. Então, dentro dessa pergunta aí, eu vou fazer até uma outra. O pastor como função pastoral, ele tem que liderar a igreja? Sim, não. Sim, não. Eu acredito no ministério pastoral dividido em várias subclasses, por assim dizer, se a gente puder colocar dessa forma, né? Então eu vejo o eixo central do que seria o ministério pastoral, que é o discipular pessoas para Cristo e por Cristo. Esse é para mim, é a essência, né? É o pastorear, a lógica da palavra em si. Pastorear, cuidar de ovelhas. No caso, nós cuidamos de ovelhas para o dono delas, que é Cristo. Então, essa é a essência, o ponto, o eixo nuclear do ministério pastoral. A partir disso, a gente vai precisar entender que existem diversas demandas que surgem, né? Então, nós vamos ter pastores que serão especificamente presidentes de denominações, usando essas. O povo não gosta, mas é uma realidade. Presidentes, aquele que vai presidir um ministério, especificamente falando. Há aqueles que serão auxiliares, há aqueles que serão administradores, há aqueles que serão coordenadores. Eu enxergo dessa forma. Isso não anula necessariamente o eixo nuclear que a gente colocou primeiro, né? Eles são complementares. O que muitas das vezes tem gente que tem dificuldade de ver é que às vezes o cara é pastor, mas ele não é um pregador, porque existe o estereótipo, né? É pastor, então tem que pregar. Não, pastor precisa aprender a lidar com pessoas. Então, no lidar com pessoas, não poucas vezes, de repente a área específica dele é administração. Então, ele consegue lidar com pessoas sob o prisma da administração. Sim. Ele consegue lidar com pessoas sobre o prisma da organização, da coordenação. Ele consegue lidar com pessoas sob a perspectiva de presidir. Então, quando ele preside, ele lida com o administrador, com o coordenador, ele sabe delegar funções, ele sabe concentrar de forma positiva, claro, toda essa gama de demandas que uma igreja, à medida em que ela cresce, vai tendo. Então, assim, as funções de um pastor, numa perspectiva bíblica, ela é discipular, né, treinar, discipular e enviar, cuidar de pessoas para Cristo. Beleza. De forma bem básica. Bíblia é isso aí. Ok. A partir disso, quando você vai lendo Paulo, as cartas e toda a estrutura eclesiológica que Paulo vai desenvolvendo, você enxerga essas coisas, né? Uhum. Paulo é extremamente funcional, né? Então eu vejo que quais as funções de um pastor? Muitas, né? O que eu acho que não pode haver é a confusão entre o cidadão não ser pastor, ou seja, ele não tem nenhuma função de cuidar de ninguém, Nem vocação, né? invocação, né, que eu acho que a palavra é mais interessante, e de repente é colocado porque há necessidade, então, pá, a gente ordena o cara aqui, ele é pastor. Né? Que lógico, a gente precisaria de muito mais tempo para desenvolver isso de maneira mais interessante, porém, existe também essa confusão. Às vezes o cara é um bom administrador, às vezes ele não sabe lidar com gente. Ele é um cidadão que você consegue pegar ele, que joga ele dentro do escritório e ele vai fazer um papel top e burocrático. Mas aí, seja lá por conta da estrutura que aquela igreja tem, ele acaba sendo ordenado e Sim. não é pastor. Entendeu? Então eu acho que é bem dinâmico e bem versátil essa questão de quais são as funções de um pastor, né? Não sei se era essa a pergunta. Não, sim, sim, perfeito. Você acha que essa, essa, vamos dizer, função não bem aplicada, isso pode afetar a igreja, de um certo modo? Tipo, a gente. Afeta,
Botar um Diga. pastor que não é um líder, o cara não é um pastor, o cara não sabe lidar com pessoas. Mas Aham. ele fez seminário, é o cara que sabe administrar bem a igreja, é um bom presbítero. Vamos ordenar esse cara, porque a galera gosta dele. Uhum. E a galera, tu acha que a igreja pode sofrer com isso de alguma forma? A igreja já sofre há muito tempo, né? Porque o corpo ele é funcional, é a analogia, mais uma vez voltando a Paulo, perfeita, né? E é necessário haver um sincronismo no corpo, né? E eu costumo dizer, lógico, muita gente, mas assim, eu costumo dizer que no corpo tudo é útil, né? Paulo fala isso, né? No corpo tudo é útil. Não existe inutilidades no corpo, né? Até aquilo que aparentemente possa ser inútil, ele cumpre a sua função, né? Ou seja, aí se a gente pega essa analogia do corpo e coloca para um quebra-cabeça, por exemplo, tem muitas peças de um quebra-cabeça, a maioria já montou um, que elas aparentemente encaixam ali, Verdade. mas elas encaixam se você forçar. Se você forçar um pouquinho, ela encaixa, mas ela não é dali. Ela, se você der uma desbastada de um lado do outro, não, cadê a peça? Não tem a peça. Não, mas não é essa peça, mas parece. Pega essa daí mesmo. Me dá aqui um alicate bem aqui, ó. Clique, clique, clique. Você Pronto, perde ela a tá peça, aí. né? Entendeu? Ou seja, você adapta a peça para uma estrutura na qual ela não foi feita para fazer É, parte. Entendeu? muito E isso bom. é o que mais acontece, infelizmente, dentro da igreja. O cara, ele, que é o que você colocou, ele tem outros dons, outras habilidades, mas ele não tem a habilidade pastoral de cuidar de pessoas, né? Então aí entra o lance da peça. Ele é forçosamente colocado ali, seja por ele mesmo, ou seja por conta da estrutura que ele faz parte. E aí isso a médio e longo prazo produz o estresse Uhum. emocional, psicológico, físico, estrutural, familiar, todo tipo de estresse que você possa imaginar, né? E aí, se você expande essa perspectiva e coloca esse cidadão na frente de um grupo de pessoas, e quanto maior esse grupo, mais desastroso é o resultado, é o que nós temos hoje em muitas realidades de igreja no mundo afora, né? Infelizmente. Verdade. Porque, cara, o Beto, vamos lá, voltando ao ponto que a gente começou a conversa, quando você tem um entendimento de que ministério pastoral não é glamuroso, as coisas ficam muito mais fáceis. Né? Que ministério pastoral é tomar café com as pessoas, é conversar, é aconselhar, é a rotina, é a repetição, e a repetição, e é a coisa. Isso é ministério pastoral, é o ensino, entende? É sentar, é o beabá, isso é ministério pastoral, né? É ganhar uma vida, ganhar outra, é discipular, nasceu, casou, morreu, enterrou, nasce de Sim. novo. E assim vai, entendeu? O problema é que vai se criando muitas outras, igual o lance da história do peregrino, né? Vai se colocando vários e vários fardos que não tem nada a ver com o que Sim. Cristo propôs. Perfeito. Perfeito. Teve uma pergunta que chegou aqui quase agora. Essa aí. Se falta, se falta autoconhecimento, não é um caminho de Não, morte? acho que essa não aqui, não, peraí. Essa é depois. Ele fez duas perguntas. A primeira é essa daqui, ó. Acho que é essa daí. Depende, num primeiro momento depende. Só que eu vejo que a gente está num processo constante de desenvolvimento. Então, o autoconhecimento, em linhas gerais, ele, na minha opinião, ele é muito legal. A gente fala assim, o autoconhecimento, você precisa se conhecer e tal. Só que, cara, na prática a gente tá na batalha do dia a dia, lutando para não matar ninguém. Entendeu? A gente vai no trânsito e o cara buzina ali. Então, assim, pode existir pessoas com um nível de autoconhecimento apurado, centradas, extremamente maduras. Pode, tem.
Eu não conheço nenhuma. Porque os caras mais maduros que eu já ouvi falar e que eu conheci, não poucas vezes já vi tomando atitudes imaturas. Caras velhos, homens de 30 anos, 40 anos de ministério, tomando atitudes imaturas. Que ele, da posição em que ele está, ele não enxerga isso. Mas uma máxima que eu costumo dizer, que eu gosto de dizer, é que todo mundo que está na rede social, principalmente, Uhum. em alguma medida é imaturo. Porque aqui Uhum. na rede social é o ambiente perfeito para demonstrar que todos nós somos imaturos, muito pouco médio. Entendeu? Então, assim, eu acredito no autoconhecimento nesse processo de alerta. Você precisa estar alerta para que você usar da sua inteligência. Oração, jejum, claro, lógico. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Isso é essencial. Mas eu digo no sentido de você ter percepção, de você começar a enxergar. Porque assim, vamos lá, botando o autoconhecimento em prática. Eu tive lá no interior do Maranhão de 2012, final de 2012 até 2015, mais ou menos. 2 anos e pouco, quase 3. E a gente aprendeu. Foi duro, foi muito complicado. Foi um laboratório assim muito pesado para a gente, principalmente para minha esposa. A gente chegou com o nosso filho com 6 meses. Nesse período, essa cidade ficava a 250 quilômetros de São Luís. E foi o período em que eu mais viajei fora, né, para fora do estado, para outras cidades. Então, daí você imagina, se eu tivesse que ir para o Rio, por exemplo, eu tinha que viajar 250 quilômetros para São Luís Meu e de Deus. São Luís pegar o voo. Né? Se eu quisesse ir para algumas outras cidades do Maranhão, era a mesma coisa. Para você ter ideia, tem cidades do Maranhão que você percorre 12, 14 horas de estrada dentro do Maranhão. Entendi. Foi o período que eu mais viajei. Então, assim, foi um período extremamente complicado, difícil, enfim. Aprendemos muita coisa. E aí, quando foi? Em final de 2014, setembro para outubro, novembro, por aí, a gente teve o clique de que era a Uhum. hora de sair. Entendeu? Desse período, desse estalo de final de 14 até quando nós decidimos sair, nós fomos sair já em junho de 2015. Olha o tempo. Meu Deus. Entende? Então, eu entendo isso como uma espécie de autoconhecimento. Você Sim. aprende, você bate cabeça e você vai entendendo que, cara, isso aí não dá mais para mim. É desistência? Não, adaptação. Para muitos vai ser desistência, para outros não. O que importa aí sim é você se autoconhecer o suficiente para entender que, e aí responde o ponto do começo da conversa, que não vale ministério nenhum, vale o preço de você se desgastar emocionalmente. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito lendo biografias e Sim. autobiografias por aí, é que, porque John Wesley, Charles Finney, George Whitefield, os caras andavam cavalos, eles rasgavam os pés, eles subiam as pedras, aquela coisa assim que o cara tem que morrer. Qual o cara que morreu? É o William Carey? Não, é o David Brainerd, né? Uhum. Morreu com 29 anos. Aí, assim, a pessoa ficou chateada quando eu falei isso. Eu fiquei assim, pô, se esse cara tivesse se cuidado, será que ele não tinha vivido mais um pouco? Mas, Será que ele não tadinho. tinha? Até uns 50, 60, né? Brincadeiras à parte, mas assim. Então, assim, as pessoas às vezes leem as biografias e elas mergulham demais naquele ambiente, então o cara se acaba. Ele destrói a família dele, ele mata a esposa dele, o filho, entendeu? Tem que comer, porque é missionário, tem que comer mal, morar mal, dormir mal, viver mal. Entende? Então, assim, eu acredito que esse autoconhecimento ele vai te ajudar nesse processo, né? Porque Entendi. realmente, aí sim, respondendo a pergunta do Jorge, se você realmente não entender esses aspectos que a gente colocou agora, a possibilidade de você funcionar mal é muito grande, realmente. Ou nem funcionar, né? Como é o Sim. caso. Né? Perfeito. Muito obrigado, Jorge Fortunato, pela sua colaboração com a pergunta Juninho. catedrática. É, Juninho. Olha o tamanho do Juninho.
Tem uma aqui muito legal. Parece ser simples, mas ela não é tão simples. Aqui. Como conduzir seu rebanho da forma que Jesus fez? Cara, olha, essa pergunta é pesada, né? Não é tão fácil não, né? Conduzir o rebanho da forma que Jesus fez, primeiro a gente ia ter que desmontar muito circo, né? Primeiro ponto. Segundo, a gente ia ter que mandar muito pastor voltar para casa, né? Meu amigo, vá trabalhar, vá fazer outra coisa, de trabalhar no sentido de outra área, né? Porque dizem que pastor não trabalha, mas enfim, vá procurar fazer outra coisa, né? Vou perguntar Então, para o Juninho, né? Se ele trabalha. pois Tu é, trabalha, Juninho? pois a pergunta é clássica, né? Pastor, mas o senhor trabalha com o quê? Ah, eu sou pastor. Consertando cabeça, entendeu? Então, assim, desmontar muito círculo, é, convidar muitos, vou colocar dessa maneira educada, convidar muitos a irem para outros caminhos, porque não são pastores. Mas, assim, brincadeira, falando sério, cara, conduzir o rebanho como Jesus fez é entender que Jesus não era, como é que eu posso dizer? Ele não era intencional em termos de estruturação das coisas. Entende? Eu vejo Jesus trabalhando, cumprindo um propósito. Quando você começa a pensar em cumprir o propósito, você não se preocupa com a estruturação física daquilo. Você se preocupa em organizar pessoas, e na organização das pessoas, as pessoas vão dando vazão à necessidade de estruturação do propósito. O Sim. problema é que pastores não conseguem conduzir o rebanho como Jesus fez, porque eles começam a pastorear já do final para o começo. Sim. Então, o começo seria cuidar de pessoas, um pequeno grupo. Ali, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, de repente vai crescendo devagar, organicamente, sem pressa. Não. O cara com um grupo, eu passei por isso, eu já vi isso, se você já viu isso dezenas e dezenas de vezes ao longo desse tempo. Então, assim, o cara começa, de repente, ele está com um grupo de 10 pessoas e aluga um salão de R$ 1.000. Entendeu? Para quê? Mas bota cadeira, bota sona, porque essa igreja é isso. Não, igreja não é isso. Entende? Não há uma liga, né? As pessoas não estão discipuladas. Beleza, passamos esse primeiro processo, vamos para um segundo processo, a igreja já está funcionando, o negócio já tem lá suas 30, 40, 50, 100 pessoas, né? Nós temos que crescer, vamos multiplicar esse negócio. Não é só monta uma escola ali, ponto A, ponto B, ponto C, uma apostilinha, o cara faz uma escola de 3 meses, 4 meses, ele vira líder. Entendeu? Como perguntaram para esqueci o nome do cara, não sei se é o Moody, um desses caras aí, perguntaram assim, quanto tempo ele levava, né, uma historinha conhecida, né, quanto tempo ele levava para escrever um sermão? Ele diz, eu estou há 20 anos escrevendo um sermão. Entende? Então, assim, ou seja, se a gente traz isso para o ministério, para a liderança, a gente aprende isso a vida inteira. Há técnicas, há formas, há mecanismos, ferramentas, mas entender que Jesus, ele focava no indivíduo. Isso é primordial, entendeu? E não se preocupar com... Porque, cara, a Bíblia diz assim, quem dá o crescimento é Deus. Se quem dá o crescimento é Deus, a sua preocupação é em ter saúde no corpo para que haja o crescimento. Sim. Se o corpo está sadio, ele vai crescer. Agora, eis a questão. Que crescimento é esse? É muita gente? É pouca gente? Aí entra o famoso autoconhecimento que o Jorge colocou. Você saber qual é a sua medida. O problema é que as pessoas associam crescer com ser grande. E crescer na perspectiva bíblica é ser saudável, não ser grande. Uau. Eu tenho o meu 1,61 aqui, baixinho, e posso ser saudável. O cara pode ter 2 metros e pode ser doente. Entende? Eu posso ter uma igreja de 10 pessoas e ser uma igreja cristocêntrica, bíblica.
Eu É uma posso ter uma igreja com igreja 1.000. com 1.000, que a gente conhece por aí, muitas, infelizmente, totalmente egocêntrica, centrada em alguém. Então, Verdade, gente, verdade. Antropocêntrica, né? Tudo é o homem, antropocêntrica, né? acerca O do que o homem. homem. Nessa Isso, onda de exatamente. pastores coach aí, né? Aham. Mas, perfeito. Muito bom, mano. É, pô, então, a galera tá mandando umas perguntas bem difíceis aqui, hein? Parece que é simples, mas é difícil. Aí, olha essa daí. Como é ser um bom pastor? Morrendo. Não existe bom pastor. O bom pastor é o Senhor. Não Foi a existe. primeira coisa que veio na cabeça, morrendo. O cara que entra pensando em ser bom pastor, ele está ferrado. Não existe isso. Nós somos maus pastores. Nós somos péssimos pastores. O que nos capacita é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Eu acho que a partir do momento que o cara que lidera uma igreja, um grupo, ele começa a enxergar esse grupo com uma perspectiva de projeção pessoal, porque é tentador, né? Você se vê naquele ambiente, 10, 20, 30, dependendo do tamanho do seu ego, 20 pessoas te ouvindo já te deixa empolgado. Imagina 200, né? Imagina você dar uma palavra de comando aqui esta noite, pá, aquela galera, ixi, rapaz, tem gente que fica louco. Então o cara já veste aquele terno brilhoso, aquela coisa de seda, né? Aquele sapato de US$ 3.000, bota ali do corpo, aquela coisa, e já começa a criar e faz aquele cabelo de menestrel. Aí já vira um personagem. Entendeu? Eu acho que você tá falando do Benny Hinn, tá? Não, eu acho que dá o nome logo, É dá o uns, nome da pessoa. tem uns primos dele aqui no Brasil que eu vou te falar igualzinho. A questão é que, olha que interessante, tem muitos caras que não fazem isso, mas por dentro estão assim. Sim. Então, assim, essa absorção do eu posso ser um bom pastor, isso aí é coisa do capeta, né? Isso aí é o capeta soprando no ouvido. O cara quer ser bom pastor, vamos ser ponderados, né? Vamos ser aqui polidos. Quer ser bom pastor, filho? Vai pro quarto, vai orar, vai pedir a graça de Deus, misericórdia de Deus, entendeu? E entendendo que nós somos pó. O Senhor nos capacita. Se nós entendemos isso, a gente consegue fazer o que é biblicamente razoável, vamos colocar assim. Entendeu? Eu, Fernando, tenho dificuldade com caras que eles não usam essas expressões, eu sou, mas eles detonam todo mundo ao redor para se considerarem o suprassumo da autoridade pastoral. Cara, isso aí é furada. Furada, Bobagem. furada. Entendeu? Mas vamos lá, manda outra bala aí, cadê? Beleza. Na verdade, eu quero fazer uma. Eu queria trazer algo aqui, uma questão, porque eu estou vendo uma onda muito grande que me preocupa, na verdade, né? Eu fico um pouco receoso. Uma onda muito grande de pastores de Instagram agora, né? Uhum, Pastores de Facebook, uhum. né? E isso, que é movido por número de seguidores, isso traz um status, né? Sim, claro. Isso traz Dá um, dinheiro. você Sim. ter muitos seguidores é algo que, sei lá, enche os olhos de muitas pessoas. Mas eu conheço, cara, claro que eu não vou citar nomes, eu conheço alguns amigos pessoais que são Uhum, pessoas conhecidas com muitos seguidores, pastores famosos na internet, mas que tiveram recentemente problemas com depressão, por exemplo, que sim. talvez ninguém sabe. Uhum. E mas é aquilo. A internet ela te coloca numa posição que, cara, eu tenho que continuar, eu tenho que ir. É. Mas e a galera por dentro ficando depressiva, cara. Uhum, uhum, Como? Como você tem uma vida pastoral onde você faz algo, uma vocação, algo que deveria te dar prazer, você precisa trazer uhum, uma alegria fazendo aquilo, que você fazer o que você é chamado é prazeroso também. Tem as suas dores, mas também tem que ser, é prazeroso sim. você
É dolorido, mas você vê uma vida resgatada, isso aí não tem preço que Uhum, pague. sim. E, cara, como explica isso, cara? Como é que a gente vai lidar com isso? Por que isso tem Cara, acontecido olha, tanto? Eu conheço pessoalmente dois ou três, mas isso que eu conheço, mas tem muitos aí nesse problema. vamos lá, assim, um dos criadores da internet é Larnier, eu esqueci o primeiro nome do cara. Ele escreveu os 10 motivos para você deletar suas redes sociais. Ele é um dos criadores da internet, é o cara lá da origem, né? E ele escreveu um livro falando para vocês deletar suas redes sociais. Ele falou algo interessante, que é uma constatação de muita gente. As redes sociais, elas são montadas, elas são feitas, elas são desenvolvidas para criar esse ambiente de ilusão. E isso é psicologia pura, né? De, é, de recompensa. É a famosa lei do retorno. Você faz algo, então o like, o comentário, o compartilhamento, né? No Facebook tem o dislike e tal, mas já veio, isso é mais recente. Até pouco tempo atrás não tinha isso, né? Sim, A ideia é de que você tenha um retorno positivo. E as redes sociais, elas, de uma forma geral, elas produzem, na verdade, o ambiente negativo. Elas alavancam isso. Então, vamos lá. Quando você é pastor e você entra nesse ambiente em detrimento da vida real que você desenvolve enquanto pastor, e você não aprende a lidar de forma equilibrada com os likes, essa coisa toda da notificação, mensagens e tudo mais, isso vira um mundo paralelo, né? E aí nesse mundo paralelo a coisa torna-se mais fácil, porque você não existe a necessidade, por assim dizer, de você orar e jejuar e chorar diante do Senhor para fazer um post. E é uma engrenagem que se retroalimenta. Então, a partir de. Os caras têm estudos com isso, né? Não é invenção de nada. A partir de determinado número de seguidores, a coisa ela se torna exponencial. Então, o cara tem lá seus. Vou botar aqui 10 mil, vamos não botar nem muito pouco, botar 10 mil seguidores em diante. Você posta uma. Jesus. Mil curtidas. Entendeu? Deus. Entendeu? Então, se tu vai precisar ir orar e aí a galera jejuar ainda para comenta, cara, que Deus, palavra, que eu precisava, tremendo. eu precisava ouvir isso. Então, mano, você precisava ler Deus na rede social, né? Então, assim, tá entendendo? Então, o cara que posta isso, ele não tá precisando orar, jejuar, nada, entendeu? Com o tempo, cara, isso na vida de muitos vai criando essa erosão espiritual, né? O Dallas Willard, tem até aqui igreja. Não, falei errado, é Charles Swindoll, Igreja Desviada. Muito bom esse livro. Ele fala Caramba. exatamente sobre ele dá um exemplo da erosão. A depressão, ela entre outros muitos fatores, ela é um processo gradativo ou degradativo, né? Aí a gente volta ao ponto do suicídio que a gente falou no começo. O ponto da depressão não é necessariamente as redes sociais, né? Porque aí existe esse descolamento da realidade. O cara começa a criar um personagem, como a gente sabe, né? Infelizmente. E aí automaticamente isso gera uma demanda, porque é um público. Então você deixa de ser o pastor para ser o ícone social ali, né? Então, quando você se estabelece como um personagem, por assim dizer, por mais que o cara não queira, por mais que o cara não queira, se você, eu realmente bato palma para quem consegue aprender a lidar com isso, né? Caras, né, que continuam, pelo menos à primeira vista, mantendo coerente a sua palavra, aquilo que Sim, faz, aquilo que posta. E uma das grandes estratégias desses caras, eu acho bem inteligente, é que a partir de determinada quantidade de pessoas que eles já começam a ter, eles nem administram mais. sim. Eles passam para frente
e eles postam, contratam alguém, sei lá o quê, posta lá, às vezes o cara posta uma coisa e outra, mas ele não lida mais com aquilo. Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, do pastor Márcio Valadão, que ele não tinha rede social, né? Até pouco tempo atrás. E a história que eu ouvi, não sei se é verdade, é que ele resolveu, com muita insistência, resolveu criar, acho que no Instagram, alguma coisa. E ele disse que ficou assustadíssimo com o que falavam da Lagoinha, né? Ou seja, ele vivia num outro ambiente, né, fazendo o trabalho que sempre fez, se tornou, pela graça de Deus, a Lagoinha, falem mal, falem bem, é a Lagoinha, né, tem o seu papel dentro do Evangelho no Brasil, a figura dele é muito icônica, e ele vem para esse ambiente, que é um ambiente tóxico, não tem por onde você correr. Não tem por onde você correr, que você não está preocupado, que a gente não está preocupado, de certa forma, indiretamente, com a quantidade de pessoas que estão vendo a live. Querendo ou não, isso afeta. Eu falo por mim. Quem quiser, não, eu não ligo para isso. Show de bola, irmão. Você é uma pessoa superior, evoluída. Mas não faz sentido você fazer um negócio que é feito para ser visto e ninguém vê. Você escreveu um negócio que você escreveu para outras pessoas lerem e ninguém lê. Você compõe uma música e ninguém ouvir, não faz sentido. Se você divulga, de alguma forma você busca um retorno. É pecado? Não, não é pecado. Né? A questão aí entra o ponto de equilíbrio. É como você, ao longo do tempo, aprende a lidar com essas questões. E isso funciona como uma corda de violão. Ela tensiona, ela retrai, você percebe que ela está tensionando demais, então você precisa dar uma folgada, porque se você esticar muito ela vai quebrar. O que é isso? Dá um tempo, entendeu? Dá uma descansada, desliga, passa um tempo detox, rede social. O problema, Beto, e aí você pode me confirmar isso ou não, é que alguns desses caras, eles já chegaram, infelizmente, num ponto que não dá mais para fazer isso, porque Cacau está entrando. Cacau está entrando, cash está entrando, o cara vai parar de postar, ele vai perder as agendas. Aí entra uma outra pergunta. O que você é? O que seu ministério é? Sacerdócio ou negócio? Se é sacerdócio, você precisa aprender a sacrificar essas coisas. Se é negócio, então vai lá. Continua, né? No português bem claro, continua atacando o pau. Entendeu? Isso é muito sério, porque, como você está falando, muitos caras estão aí morrendo, deprimidos, né? Mas, cara, vou te falar, infelizmente, meu amigo, é o tempo que a gente vive, né? A gente não tem muito o que fugir. A gente pode, na minha opinião, aí entra o lance do realismo, o pessimismo, a gente pode dar uma melhorada nisso daí, mas eu acho que a curva, a gente faz, né, a curva de contágio, ela já triplicou o pico desse negócio, não dá mais para voltar, não. Entendeu? Acho que não consegue mais. Eu tenho uma visão de que a, a galera vê esses pastores, né? Eles veem as redes sociais mesmo como é questão do feedback. Enquanto tiver feedback, isso vai alimentando, porque ele gosta de ver, sabe, o que estão falando sobre ele. Isso aí exatamente. Tá bom. Desculpa. Você não tem como fugir disso, né, Beto? Você está na rede social. O normal, como diz a história, assim, o ideal seria a gente não ter. É um mal necessário, por assim dizer. Para quem não precisa realmente e consegue, ótimo. Sim. Só que o grande problema não é ter ou não ter. O problema é quem você é tendo e quem você é não tendo. Porque tem gente que não tem para se achar superior ao que tem. Eu me acho mais evoluído, mais saudável mentalmente. Então já há uma doença nessa perspectiva. Sim. Como aquele que tem
lida de forma também pejorativa consigo próprio, porque o malefício é só para você, não é para o outro. Não adianta. Toda postagem, todo compartilhamento, toda frase, toda indireta que a gente posta e faz e fala e compartilha, ela é, na verdade, um mal contra nós mesmos. A gente não atinge outra pessoa, por mais que você consiga até ofendê-la. Você está simplesmente revelando da sua podridão para mais gente, né? E se envenenando sozinho, né? Sim, perfeito. Sim. Cara, e são pessoas esses meus amigos, né? Pessoas assim que cuidam de muita gente também, né? São igrejas também grandes. Eu falo, Uhum. cara, que é muito doido isso. Eu tenho minha mente muito limitada para entender algumas coisas, né? Porque é muito dinâmico, né, cara? É muito dinâmico essa vida pastoral de muita gente. É muito dinâmico, né? O cara parar assim, não vou orar mais, não quero mais orar, vou ficar depressivo, é algo muito surreal, né? Uhum. E Eu tenho o. amigos, eu tenho um amigo especificamente, pastor, que tem depressão. É um negócio assim, muito, muito louco, cara, muito complicado. Coisas básicas que para a cabeça de quem não tem depressão é extremamente básico de resolver para uma pessoa dessa. É muito difícil. Só que assim, a grande questão é entender sobre o alarme que é soado. Eu acho que Os a sinais, né? transição, pois é, eu acho que a transição acontece, desculpa, quando a pessoa começa a ignorar esses sinais na depressão, né? Que é a porta para o suicídio, Suicídio. né? Ele começa a ignorar esses sinais. A gente tem visto isso, pastores extremamente ativos, extremamente bem-sucedidos publicamente, né? Tem um caso de um cara dos Estados Unidos, acho que é dos Estados Unidos, novo, acho que ano passado, né, se eu não me engano, que cuidava, inclusive, tinha acho que um instituto, uma coisa assim, uma igreja gigantesca, família linda, aquela coisa toda, Uhum. e se matou, né? Não. Então, assim, não entender esses sinais ou não fazer a leitura desses sinais é trágico, cara, é Sim. trágico. Ô Beto, olha, deixa eu te falar, cara, eu volto a dizer, a vida é feita de coisas básicas. Por mais dinheiro que você Simples, tenha, simples. entende? Pode ir atrás, cara, pode ir atrás. Os caras mais ricos, né? Beleza, tem a exceção e tal, mas as pessoas, muitas das vezes, até as mais ricas, elas gostam daquela coisa básica, poder sentar, tomar um café, ler um jornal, se for dependendo da idade, esticar as pernas. Isso é básico da vida, entende? Então, quando a gente começa a se descolar, você vai vendo os mais velhos, eles, o que um idoso quer, né? O que os meus sogros querem? Meus sogros querem até à noite, vão lá assistir a TVzinha deles, Lógico, não vamos entrar no mérito da questão de quem tem ministério, de quem quer rodar o mundo, morrer pregando. Amém. Sim, sim. Beleza. Bom, Mas Fernando, assim, rapidinho, vai cair agora aqui a live, porque tem um tempo agora. Eu já vou tá. entrar de novo, tá bom?